Olá, boa noite. Meu nome é Juliana. Eu sou aluna de mestrado aqui da UFRJ. Eu trabalho com Antártica há 3 anos, um pouquinho mais. Eu estive nas 3 últimas expedições, os 3 últimos verões. Tive o prazer de estar, de conhecer a nossa estação antártica. Com o incêndio, nos anos seguintes, nós passamos a ficar no acampamento. A ideia dessa apresentação é que eu explique um pouco do meu trabalho para vocês. Eu tenho tendência a falar um pouco rápida, principalmente quando eu fico nervosa. Qualquer coisa vocês podem me chamar que eu diminuo o ritmo. Numa pomba antártica chamada Aptiocapense e também com hormônios em pinguins. Eu vou falar um pouco para vocês da parte de contaminantes. Eu trabalho principalmente com análise de mercúrio, apesar de ter iniciado a análise dos outros elementos, mas eu vou falar também um pouco sobre poluentes orgânicos para vocês. Um pouquinho sobre os contaminantes no ambiente. Para começando com algumas definições, alguns conceitos, contaminação e poluição. Contaminação ela é níveis elevados de um certo composto no ambiente. E enquanto poluição é a introdução pelo homem, direta ou indiretamente, de certas substâncias. Não necessariamente um contaminante é um poluente. E não necessariamente também uma poluição vai ser gerada. A gente tem contaminações que são naturais. Alguns contaminantes que são naturais. Os contaminantes eles tiveram um aumento significativo a partir do século XVII, principalmente com o grande avanço da medicina e das indústrias, né? Principalmente com a Revolução Industrial. Para facilitar, a gente divide os compostos em inorgânicos e orgânicos. Os inorgânicos são os metais pesados e orgânicos são os poluentes orgânicos persistentes. Por que o interesse em analisar esses elementos? Principalmente pela persistência desses elementos no ambiente, pelos níveis de toxicidade e por eles apresentarem poder bioacumulativo, além, é claro, de um alto poder de dispersão. Sobre os metais pesados, segundo o Dicionário de Ecologia e Ciências Ambientais, metais pesados são metais com números atômicos médios e altos, que são tóxicos em concentrações relativamente baixas, persistem no ambiente e podem se acumular em níveis que interrompem o crescimento das plantas e interferem na vida animal. Essa é uma definição ecológica, que se aplica muito ao nosso trabalho. Entre os elementos mais estudados estão o arsênio, o chumbo, o cádmio, o mercúrio, cromo, manganês. Já os poluentes orgânicos persistentes, ele é definido como substâncias químicas persistentes no ambiente que bioacumulam e biomagnificam ao longo da cadeia trófica, causando risco à saúde humana e ao meio ambiente. Entre os mais tóxicos estudados estão as bifenilas policloradas, que são os PCBs, as dioxinas e furanos, os éteres de fenil polibromados, que são os PBDS, as pesticidas organoclorados e os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Esses elementos são muito encontrados em tintas, além dos próprios pesticidas, em plástico, em embalagem de alimentos. Esses compostos já são proibidos por países desenvolvidos, desde a maioria deles tem que ser banido até 2025, com algumas exceções. Em caso de calamidade pública, caso venha a ter praga, alguma coisa em que necessite uso em favor da população. Em 2009, mais 9 compostos foram incluídos nesse tratado. Em 2011, mais um. Ao total, nós temos, então, 22 compostos proibidos.
Esses compostos acabam passando por análise, existem uma série de outros compostos ainda que são criados diariamente, e a gente tem um problema que os países não desenvolvidos continuam utilizando esses compostos. Então, eles, como eles são persistentes, eles ficam por um longo tempo no ambiente, então a gente não tem muito como mensurar da onde esses elementos, esses compostos que a gente está analisando. Um pouco sobre as regiões polares. As regiões polares são onde possuem condições climáticas e ambientais bastante peculiares, possuem uma biodiversidade com características ecológicas, evolutivas e adaptativas ainda pouco estudadas, incluindo os animais. Elas estão nas extremidades do globo terrestre, são lugares com muito frio, muito vento, há uma grande variedade de luminosidade. Por ser um ambiente tão diferente, tão extremo, poucas espécies conseguem se adaptar nesse ambiente. No entanto, as espécies que lá ocupam têm tendência a ter grandes populações. Apenas fazendo uma comparação com o Ártico. O Ártico ele é mais acessível devido à localização, né? Ele está muito perto de uma série de outros países. No Ártico existem mamíferos terrestres, o que não acontece com a Antártica, enquanto as espécies, até por ser mais acessível e por não ser tão extremo, existem mais espécies de aves e plantas, além de possuir uma população humana, que é o que a gente conhece como esquimó. Sobre o ambiente antártico, ele é um local remoto e isolado, é o mais isolado, ele é considerado ainda o último local intocado pelo homem. Ele separou da América do Sul há cerca de 30 mil anos. Ele separou da América do Sul. Logo em seguida houve a formação da passagem de Drake, que é o ponto de encontro entre o Oceano Atlântico e Pacífico, que forma o Oceano Antártico ou Austral. Com isso veio a formação da corrente circumpolar antártica, que faz dos anos a neve que foi caindo com esse resfriamento foi se depositando e formou essa camada de gelo como a gente conhece hoje. A região antártica ela é dividida em continente antártico, ilhas subantárticas e o Oceano Antártico. É uma área remota, ausente de população e atividades industrial. Toda a região abaixo do paralelo 60, ela está sob regime do Tratado Antártico, que foi assinado em 59. É um tratado entre vários países que estipula que a Antártica deve ser usado apenas para fins pacíficos. Entre isso está incluído as atividades científicas. Não é proibido atividades militares, mineração, enfim. A base do tratado é a cooperação internacional, é a pesquisa, e logo para reforçar isso foi criado o Protocolo de Madrid, que é o Protocolo de Proteção Ambiental, que além de reforçar tudo que já foi definido no Tratado Antártico, ele traz as regras para a preservação do continente. Tem como deve ser feito o armazenamento do lixo, tudo deve voltar para o Brasil, no nosso caso, né? Tudo deve voltar, o que pode ser feito, incluindo as pesquisas. Atualmente o Brasil ele tem um órgão que vê isso, que faz o controle, né? Pelo Ministério do Meio Ambiente, juntamente com o Proantar, que rege isso, mas tudo baseado em regras internacionais. Mas se a Antártica é tão isolada assim, então como que essa contaminação chega lá? O principal meio é o transporte atmosférico. A maioria desses compostos eles são voláteis, eles chegam no ambiente através do ar, a própria poeira mesmo pode levar esses elementos. Marítima também, eles podem ser
Estão me ouvindo? Tá. Então, esse transporte ele pode ser atmosférico, quando ele é carregado pelo vento, por poeira, e elementos que podem ser carregados para regiões em que nunca foram utilizados. E também através do transporte marinho. Esses contaminantes eles podem ser carregados pela camada superficial do mar ou até mesmo pelo fundo do mar. Uma outra forma que não é tão expressiva, digamos assim, é através da biota migratória. Agora sim? Através da biota migratória, que esses animais, ao migrar para as regiões polares, podem contribuir para a contaminação local, biodisponibilizando através das excretas, dos ovos, do próprio corpo, né, após a morte, esses contaminantes. Uma outra fator que deve ser considerado é o fato dos metais já estarem naturalmente presentes na costa terrestre. É claro que nós temos o poder de intensificar esses metais, a presença desses metais. Um exemplo clássico é o mercúrio, que é muito utilizado no garimpo, por exemplo. Apesar de já termos mercúrio, a gente ainda acrescenta isso em locais que às vezes nem há uma presença assim tão expressiva. No caso específico da Antártica, nós temos as estações de pesquisa científicas, que é o turismo e a pesca, que aumenta a presença antrópica no local, né? Que cria, né, a presença antrópica no continente. As estações científicas acabam emitindo poluentes através da queima de combustíveis fósseis, através de navios que ficam dando apoio às estações, as que utilizam, né, na manutenção das estações científicas, contém contaminantes. O turismo, que apesar de controlado, tem aumentado bastante nos últimos anos. E como controlar? Você pode trazer não só contaminantes, como trazer também outras espécies. Nós estamos invadindo um ambiente praticamente inexplorado. Então, muito cuidado com a forma como é feita isso. Vocês querem fazer pergunta agora? Tá, se vocês quiserem fazer a pergunta enquanto eu estiver falando, vocês podem ir falando que eu vou respondendo. Não tem problema. Tá, entrando na questão das aves marinhas, nós temos aproximadamente no planeta 9.500 espécies. Cerca de 3% dessas aves são marinhas, aproximadamente 310 espécies. Varia conforme o autor. E aves marinhas são definidas como aves que utilizam os oceanos, mares e áreas costeiras para se alimentar, tem algum tipo de interação com os mares. Normalmente as aves utilizam a terra para se reproduzir, apenas, a maioria delas. Nós possuímos 4 ordens de aves marinhas, que são essas 310 aves são divididas nesses 4 grupos. Apenas voltando novamente para alguns conceitos, o que é uma espécie sentinela? Espécies sentinela são espécies capazes de indicar o nível de poluentes biodisponíveis nos ecossistemas através de análise de seus tecidos e bioindicadores. São termos que geralmente geram confusão, são bem parecidos na verdade, mas as aves elas podem ser as 3 coisas. Biomonitoras, quando elas, você através da observação não necessariamente observação, podem ser a partir de análise,
mas com o comportamento do indivíduo, você consegue bioindicar se aquele ambiente está ou não contaminado. E bioindicadoras, geralmente, você vê pela presença ou ausência daquele indivíduo. Existem espécies que, se o ambiente está contaminado, elas já não estão mais presentes. Elas têm um nicho específico e essas contaminações podem influenciar na presença ou ausência delas no ambiente. As vantagens de estudar aves como sentinelas é que elas possuem ampla distribuição, elas estão espalhadas por todo o planeta. Ela é o grupo mais bem estudado, encontra-se muitas informações sobre elas. Elas ocupam alta posição na cadeia trófica, o que é muito bom para a maioria dos elementos, principalmente os que bioacumulam, para você possa ter um controle disso. Essas aves elas são expostas a esses contaminantes através da dieta. Então, se ela absorveu isso, se ela ingeriu esses contaminantes, de alguma forma eles serão expressos, seja nos seus tecidos ou, enfim, na matriz que você escolher para analisar. Geralmente elas fazem reprodução em local específico, elas formam colônias de reprodução e você pode. Então você tem um local para ir buscar essas amostras. Uma desvantagem é a migração, que você acaba te impedindo de mensurar, de dizer de onde é esse contaminante. No nosso caso, que estuda a Antártica, algumas aves que migram, por exemplo, até a Europa. Como que eu posso dizer se a contaminação que eu estou analisando é proveniente da Antártica ou é proveniente de outras partes do mundo? Na Antártica, a gente possui cerca de 40 aves, 40 espécies de aves. Essas aves, elas utilizam o território para reprodução durante o verão, que é quando a temperatura é mais amena. Dessas 40 espécies, 8 são espécies de pinguins, aves que eu estudo. A primeira é a escópula do sul. Ela tem aproximadamente 39 centímetros, chega a 1,30 de envergadura de asa. Envergadura de asa, a gente conta o tamanho entre a ponta de uma asa a outra. Elas se alimentam de peixe, crio, restos de animais, ovos de pinguins, até filhotes. São bem territorialistas. Tem a escua marrom, que é uma espécie bastante similar com a escua polar do sul. Ela é apenas um pouco maior, chega a 1,60 de envergadura de asas, até 2 quilos. A polar do sul tem cerca de 1,200. A escua marrom ela é ainda mais agressiva, muito mais territorialista. Ela tem tendência a formar colônias, a formar ninhos em volta das colônias de reprodução dos pinguins, pela facilidade de alimento. Elas são tão similares que chegam a gerar híbridos férteis. Ainda não temos muitas explicações sobre isso, é uma coisa que está sendo estudada, mas vai contra a nossa conceito de espécie, né? O nosso conceito biológico de espécie. Eu não sei se vocês conseguem ver direito essa imagem, mas assim, muito legal, porque a gente sempre fala que elas se alimentam de ovos, mas a gente não consegue imaginar como que elas fazem isso. Então, na primeira figura, ela tá roubando um ovo, né, do ninho de pinguim de Adélia. É um casal, né? E na última foto vocês conseguem ver que elas estão comendo, assim, tinha um filhotinho dentro do ovo. É bem selvagem. A gente um dos pinguins do gênero Pygoscelis, são três espécies.
O pinguim de Adélia, ele tem 70, 80 centímetros mais ou menos. É, chega em torno de 6 quilos. Eles também têm tendência a formar colônia. Deixa eu mostrar só a colônia. Eles formam colônias com milhares de indivíduos. A gente não tem um número exato, mas estima-se que temos em torno de 5 milhões de indivíduos de pinguim de Adélia. Também se alimentam de peixe crio. E ele é muito característico, né, devido a esse círculo branco em volta dos olhos. Tem a cabeça preta, em volta dos olhos ele tem essa linhazinha branca, esse círculo branco. O pinguim antártico, ele é um pouco menor que o pinguim Adélia. Ele chega a 70 centímetros, aproximadamente. Possui 5 quilos. A literatura é um pouco confusa ainda sobre isso, depende do autor. Cada autor fala um peso médio diferente, mas é aproximadamente 5 quilos. Também formam colônias, se reproduzem durante o verão, de setembro a outubro eles já estão em terra para nidificar. Essa foto, ela tem aqui o filhotinho, um filhotão do lado. Na foto pequena aqui, tem um radiotransmissor que foi colocado pelos americanos para verificar distância, migração e rota. Você passa, Silvia, o primeiro vídeo, por favor? No começo, quando eu iniciei no laboratório, eu trabalhava apenas com a pomba. Eu vou mostrar uma foto para vocês mais para frente. E eu queria trabalhar com pinguins, porque eles são lindos. E a minha professora, a Erli, ela falava que eu nunca ia conseguir trabalhar com pinguim, porque eles são fedorentos. Enquanto você está trabalhando, eles excretam na gente mesmo durante o trabalho, a roupa. Na própria estação, nós éramos assim recriminadas, ninguém queria as meninas do pinguim. Nossas roupas ficavam do lado de fora da estação, que era para não passar um cheiro muito forte, né? Esse é o pinguim antártico. Eles andam bem mais... são desajeitados, mas ainda assim são melhores do que a gente. Na neve, então, eles são muito ágeis. E às vezes o que dificulta a captura, a gente afunda na neve e é um pouquinho mais complicado. O pinguim papu é o meu preferido, é o maior dos pinguins, é o terceiro maior pinguim. Ele só está atrás do pinguim rei e o pinguim imperador. No mesmo padrão dos outros dois, coloca 2 ovos. Ele é o que chega primeiro em terra para nidificar. No final de agosto ele já tá presente. Falar mais rapidamente das outras aves que nidificam na Baía do Almirantado, que é o local onde nós temos nossa estação científica. O alma de mestre, que é o menor dos petréis. A pomba antártica, que também é pequena, do tamanho de uma pomba realmente, é uma ave carniceira. Ela é branquinha assim, mas é difícil encontrá-las assim tão limpinhas. Temos o petrel gigante, que é o maior dos petréis.
Tem o gaivotão, que é bem similar ao nosso do Rio de Janeiro, né? Na verdade, tem toda a costa do Brasil, mas são populações diferentes. O biguá, de olhos azuis, que é uma espécie que ela, assim como os pinguins, é bem melhor mergulhando do que voando. Ela é bem melhor adaptada a uma pomba pequena. Tem 80 centímetros de envergadura de asa. É pouquíssimo estudado, não existe, não tem quase nada sobre ela. Ah, a, a concentração de um contaminante no tecido dessas aves depende de processos muito complexos. Por isso, cada grupo de contaminante precisa de um objetivo específico para isso. Você precisa saber o que você quer mensurar para escolher qual a melhor matriz. E isso levou ao desenvolvimento de uma série de técnicas. Temos aí uma série de protocolos de acordo com o elemento, de acordo com o que você quer mensurar. O foco do nosso trabalho são os métodos não destrutivos, que são aqueles métodos que não levam à morte do animal, principalmente porque essas espécies elas estão sob o Tratado Antártico, então a gente não pode sacrificar nenhum indivíduo para fazer as nossas análises. Citando algumas matrizes, nós temos os ovos, que é uma matriz excelente, principalmente para poluentes orgânicos persistentes, porque é muito lipofílico, né, muito gorduroso, mas também é bastante usado para análise de metais pesados. A desvantagem de trabalhar com ovo é que ela não pode ser aplicada para aves que põem apenas um ovo por ninhada. A outra matriz é o sangue, que é o mais utilizado, é amplamente utilizado, principalmente para metais. Não é tão bom pelas características, não é tão bom para poluentes orgânicos. Não necessita da morte do animal, o que faz com que seja assim tão utilizado. É o que a gente utiliza para fazer os nossos contaminantes. A gente também utiliza penas, que atualmente está bem utilizado também. E a gente tem esses poluentes. É ruim para análise de poluentes porque existe poucos estudos sobre isso. E por não ser assim tão como eu vou explicar, tão gorduroso, então é um pouco mais complexo para fazer. Na verdade, a extração de poluentes orgânicos ela já é um pouco mais complexa. Eu posso falar um pouco mais sobre isso depois. O, as aves marinhas, elas possuem, os pinguins possuem, né? As aves marinhas possuem a glândula uropigiana, e isso que elas utilizam para impermeabilizar as penas. Esse óleo, né, é muito rico em lipídio, então é perfeito para análise de poluentes orgânicos persistentes. Nós conseguimos extrair bem pouco, né, através do pressionamento da glândula uropigiana. E estudos correlacionam os índices com o sangue. Vou falar um pouco mais sobre o projeto. Nosso projeto, o nome do projeto, né, o projeto Pinguins e Escuas, assim, em termos claros, estudos biológicos em pinguins e escuas, determinação de micropoluentes e níveis de estresse através de métodos de amostragem não destrutivos. Nosso projeto ele foi aprovado em 2009 pelo CNPq, né, pelo PROANTAR, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, em parceria com o PROANTAR. O objetivo do projeto, como eu já falei, era testar e validar métodos não destrutivos para determinar essas concentrações de poluentes orgânicos não persistentes e metais pesados, incluindo também alguns outros elementos traços, determinar os níveis de estresse, além de realizar análises genéticas, principalmente já ter coletado em outras áreas da Península Antártica, principalmente em parcerias com Chile e Argentina. A estação fica na Baía do Almirantado,
Nosso acampamento ficava né, onde está apontando a seta, que é mais ou menos 20 minutos da estação brasileira. A vantagem do acampamento é que a gente está muito próximo das colônias de reprodução, então a gente pode acompanhar de perto todo o processo de reprodução. No ano passado, esse ano, né, de 2013 a 2014, nós ficamos acampados por 4 meses, para ser mais específica, 112 dias. O acampamento iniciou em novembro e finalizou em março. Além disso, foram realizadas atividades paralelas com os navios, né? A gente tinha equipe também no navio. No acampamento, a gente capturou 237 aves, entre pinguins e escuas. Foram 9 pesquisadores divididos em 5 fases. Acabou que alguns pesquisadores precisaram ficar por muito tempo. Eu e mais 2 integrantes da equipe tivemos que ficar por todo o período. São 4 meses de acampamento, com um período de ida e volta para casa. A viagem se tornou 5 meses. Algumas fotos do acampamento. Essa barraquinha amarela é a barraca que a gente dormia. É uma barraca individual, é uma barraca no padrão da que a gente conhece aqui no Brasil, só que muito mais resistente a frio, vento. É considerada uma barraca 4 estações que aguenta bastante as condições climáticas. Essa barraca aqui maior é a barraca que a gente utilizava como cozinha e banheiro. A gente contava na área de acampamento com um refúgio, com um módulo, né? É como se fosse um desses containers que a gente vê aqui no Brasil, e que a gente acabou utilizando no primeiro ano como laboratório. No segundo ano, a gente já montou uma barraca maior, para ter mais espaço, com energia para conectar os equipamentos, carregar computadores, essas coisas. Toda a comida, toda a logística é fornecida pela Marinha do Brasil. A gente recebe a comida em caixas plásticas, chamadas marfinites. Toda a comida para todo o período, então você tem que trabalhar com aquilo que você tem e tentar e fazer o cálculo do que você precisa para que não falte comida. No nosso caso, a gente tem ali um apoio, né, da estação e dos navios, então é um pouco mais prático. Se de repente acontecer alguma coisa, a gente poderia entrar em contato com o navio e se isso seria solucionado. Mas a rigor, você tem que trabalhar com o que você tem e funcionar com aquilo, fazer com que aquilo dê para todo o período de acampamento. A atividade de campo ela consiste, então, na captura dos indivíduos. Depois disso, a gente anilha, né? A gente faz uma marcação individual. Essas anilhas, ela possui um número. Cada anilha tem um número, e então a gente sabe, se a gente encontrá-la em outro lugar do mundo, a gente vai saber que é aquele indivíduo. A gente passa os dados para o CEMAV, que é um nosso órgão brasileiro que coleta essas informações. Além disso, a gente registra peso e faz todas as medidas do indivíduo. A gente coletava sangue para as análises de estresse e contaminantes e para as análises moleculares, além de coletar também para verificar parasitas. A gente coletava as excretas para análise de estresse e também para ver parasitas, além das penas para análise de contaminantes. Aqui apenas algumas fotos de como é feita a medida. A gente trabalha geralmente em equipe de pelo menos 4, mas não foi sempre assim. Já teve anos de que só podem ir 2. Você coloca o segundo vídeo para mim, Silvia? Aqui é a captura do pinguim. A gente captura com pulsar, que é aquilo que a gente chama de... que a gente usa para capturar borboleta. Eu tô lá em cima aqui a Débora vai tentar pegar com pulsar o pinguim. Eles têm a vantagem, eles são bem mais fáceis de capturar, né? Porque eles não voam, então dependendo da localidade, a gente consegue encurralá-los e pegar com certa facilidade.
Olhando assim parece muita maldade e talvez seja um pouquinho, mas é um bem necessário. A gente coloca ele nesse saco de contenção que é para minimizar o estresse, principalmente porque a gente faz essa análise de estresse. Então é bom que você não influencia tanto. A gente até chegou a fazer alguns testes com isso. É, o trabalho com SCUA também é bastante similar, além de trabalhar com os adultos. A gente também faz com os ovos as atividades, o mesmo processo, a gente mede, pesa, faz a medida de temperatura, tira sangue, tira a pena, é bem similar. Silvia, você coloca o vídeo da captura de SCUA, aí seria o quarto. No chão, coloca a comida em volta, e quando ela entra no laço, a gente puxa e esse laço vai prender a pata da escua. Elas são bem agressivas, então a gente tem que tomar muito cuidado com as mãos para não bicar. Eventualmente acontece. A minha primeira escua quase tirou um pedaço do meu dedo. Na verdade, pela foto ela tirou um pedaço. Essa foi foi no meu primeiro ano ainda na estação. Ainda estava pegando a prática, mas a minha professora, a Erli, ela tenta fazer com que a gente tenha autonomia, porque como eu falei, a gente não sabe se você vai numa equipe de 4, se você vai poder ir sozinha ou como vai ser, então você tem que, de certa forma, ser independente, conseguir trabalhar sozinha. Então a gente, durante o treinamento, a gente tentava capturar, colocar no saco, fazer tudo sozinha, a felicidade da criança. Eu vou adiantar um pouco para vocês verem aqui, a Erli. Silvia? Ah, desculpa, eu vim para a universidade porque eu achei que a internet aqui ia ser melhor e acabou que acho que não. É, Então era isso que eu queria passar para vocês, se tiverem perguntas, alguma coisa. Vou passar mais um vídeo. Você consegue colocar, Silvia, o último vídeo? Só para vocês verem que não é tão fácil quanto parece. Essa é uma companheira no meu segundo ano, tentando capturar. Normalmente os pinguins não são assim tão calmos. Ao você tentar se aproximar, eles são bem ariscos, né? Eles tentam correr, Ah, isso foi fácil eles demais. correm. Que sem graça. Pega pela Pega pela pata! pata, Flávia! Ah, eu não acredito que ela perdeu. Então, gente, era isso. Perguntas? Oi.
Oi, Silvia, tô te ouvindo. Ah, legal. Acho que a gente está com um pouquinho de delay, né? A Glaucia parece estar digitando alguma coisa, não sei se ela tem alguma pergunta. A pergunta que eu tenho é assim, se você consegue imaginar, Silvia, eu te assim, é ouço. uma pergunta um pouco fora da sua apresentação, mas é um pouco assim, se você consegue imaginar como que nós poderíamos trabalhar esse tema dos pinguins e das escuas que você trouxe para a gente no ensino básico, no sentido de avançar um pouco essa ideia de que o pinguim é bonitinho e as crianças gostam de pinguim. Né? Então, eu fico pensando em que disciplinas a gente poderia trabalhar, ou em que tipo de atividade, se isso já te ocorreu, ou se você conhece alguém que tenha trabalhado com isso, se você tem alguma ideia, não sei, você me ouviu? Ouvi. Então, na verdade, a gente tenta trabalhar isso de forma multidisciplinar. A gente já trabalha com a PEX, né? Não está inserido ainda no currículo básico, a gente não tem isso como uma matéria, né? Como um tema que seja abordado especificamente. Mas a gente tenta, quando a gente faz as nossas atividades, a gente tenta integrar. O professor de artes pode fazer com desenhos, o professor de ciências, o professor de geografia, pela localização. A gente tenta fazer de forma integrada. Durante a Semana Polar Internacional, geralmente a gente tenta com que todos os professores façam ao mesmo tempo as atividades. É claro que depende muito da escola, depende muito dos professores, é, mas principalmente com as crianças muito pequenas, eu acho que isso pode ser feito com qualquer matéria. A gente pode adaptar isso, adaptar os temas com todas as disciplinas. Tem uma pergunta da Glaucia, não sei se você viu. Que você começou a participar desse projeto. Tá, eu sou bióloga, eu não sou formada pela UFRJ, eu fiz uma faculdade particular aqui do Rio, a Unigran Rio. Quando eu acabei a faculdade, eu ainda não sabia bem o que eu queria. Aí fui fazer especialização e fiquei pensando, eu não sabia o que eu queria fazer de mestrado, nada. Eu recebi um e-mail de um professor falando de uma seleção de mestrado, de uma seleção para um estágio que era com o estudo da Antártica. Até então conhecia pouco o que a gente ouve na faculdade sobre, o que a gente já não tinha nada, nenhum conhecimento profundo sobre isso. Eu fiz uma seleção, a chamada foi pela Erli. Eu fiz essa, eu fiz a seleção, passei e quando eu entrei no projeto, a princípio, eu não iria para a Antártica, assim, pelo menos não no primeiro ano. Eu fiz o treinamento, para ir para a Antártica a gente precisa fazer um treinamento específico. Eu fiz o treinamento no mesmo ano que eu entrei em abril de 2011. Fiz o treinamento em agosto e uma semana, 2 semanas depois do treinamento, uma das meninas que tinham feito treinamento com a gente desistiu de ir e eu acabei indo no mesmo ano, 2011, do verão de 2011 para 2012, acabei indo para a Antártica. Silvia? Ok, acho que é isso. A gente está com um certo delay, eu estou aqui, eu estou te ouvindo. Glaucia, não sei, respondeu a sua pergunta? Mas a gente tem pessoas de várias formações no projeto. A maioria acaba sendo Eu biólogos, espero mas que nós sim. temos geógrafos, oceanógrafos. Eu acho que a gente está com um delayzinho na.
Ok. Você tem mais alguma pergunta, Glaucia? Bom, eu estou passando aqui os seus slides, viu, Juliana? É só porque eu quero Uhum. ver se... Lá atrás eu tinha algumas perguntas e quero ver se eu recupero alguma coisa. Assim, lembrei da pergunta. O seu projeto, né, esse projeto que você está trabalhando, que está buscando identificar a questão dos poluentes, vocês já têm alguns dados? Em que fase do projeto vocês estão? Cortou um pouco a sua pergunta. Você perguntou sobre os dados, certo? O projeto, é um projeto já está em fase final, na verdade, é um projeto de 2009. Ele está acabando agora, no final do ano. A gente já tem, sim, muitos dos dados para serem publicados. A gente já tem algumas teses, dissertações com o assunto. Até monografias já foram desenvolvidas com o nosso trabalho, a partir do projeto. E agora é publicar. O material a gente tem, resultado a gente tem, é só divulgar isso. A gente não conseguiu renovar o projeto, na verdade não renovar, a gente não conseguiu um novo projeto, abriu um edital no final do ano passado, a gente escreveu um projeto, mas não foi aceito. Então, a princípio, a partir de daqui a 2 anos, aproximadamente, deve abrir um novo edital. E a gente vai submeter uma nova proposta com Chile, Argentina, para ir esse ano. Mas não acabamos não indo porque eu estou terminando o mestrado, a Adriana, que é outra aluna da Erli, também terminando o mestrado, Erli também com uma série de coisas para fazer, porque quando a gente vai com outros países, geralmente vai uma pessoa só. Então tem que ser alguém que seja capaz, né, que seja treinado para fazer tudo sozinho. Então, como a gente não tinha todo mundo muito enrolado, com muitas coisas para fazer, a gente acabou esse ano não achando que era melhor realmente não ir. Mas eu não sei, ano que vem, de repente, com outro país aí, com as parcerias que a gente tem. O edital, ele abre, na verdade, a cada 2 anos. Mas é porque não tem só um edital. Ele tem. O nosso, por exemplo, ele foi um edital extra. Não é. A Erli talvez até possa te explicar um pouco melhor isso. Mas pelo Prontar especificamente, o edital é pelo CNPq. Então, a gente tem editais específicos. Mas aí, não necessariamente. A gente tem o edital, que se eu não me engano, a cada 2 ou 3 anos, acho que são 2 anos, mas o nosso foi um edital extra, que eles abriram depois para. Porque depende conforme vai acabando os projetos, eles vão precisando renovar e fazer novos editais.